Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gabriel Ferrão, doutor em música pela USP, professor de teoria musical na Unila e no YouTube Doutor Música, trazendo para vocês abordagens profundas, dinâmicas sobre teoria musical, tentando juntar os pedaços do que é a teoria musical na internet e colocar tudo em ordem que faça sentido para vocês e que ajude vocês na prática. Hoje nós vamos falar sobre o modo menor, ou melhor, sobre a escala menor e os seus modos. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre os modos diatônicos, os modos gregos, é um vídeo bem legal, dá uma olhadinha lá, onde eu explico que assim como o modo jônio, o modo do primeiro grau se transformou em escala maior, o modo eólio, ou o modo do sexto grau, o modo de Lá, se transformou em escala menor. Então, esse modo eólio, antigo modo diatônico eólio, se transformou na escala menor, chamada natural ou primitiva, pelo fato de ter sido originada de um modo mais antigo. Vamos trabalhar com ela em Lá menor, para dispensarmos os acidentes. Então, nós temos aqui a escala de Lá menor natural. Isso aí você já sabe, então tá tudo certo. Qual que é a questão, pessoal? Qual que é a grande diferença que nós encontramos entre Lá menor natural e as demais escalas? E digo mais, por que que foi necessário transformar a escala de Lá menor natural, ou antigo eólio, em escala menor harmônica e melódica? Isso é essencial, é muito importante compreender isso antes de falar de todos os assuntos que eu sei que o pessoal quer falar. Harmonia funcional do modo menor e tudo mais. Porque aqui no canal a gente ensina com profundidade e leva você até a prática, mas com segurança, tá bom? Vamos lá. Como eu falei na aula sobre funções harmônicas do modo maior, e você pode olhar também lá aqui nos vídeos do canal, para ver tonalidade é necessário que tenhamos pelo menos duas funções específicas, tá? A função tônica, que é associada com estabilidade, repouso, pontuação final cadencial conclusiva, e uma outra função chamada dominante, que é o ponto contrário da tônica, onde você tem a dissonância associada à preparação para o retorno ao repouso, tá bom? Eu falei isso no vídeo anterior, eu posso mostrar aqui para vocês brevemente no modo maior. Nós temos as 7 tríades e a função dominante, ou seja, a função que gera toda a diferença entre o modo jônio modal, né, a escala jônica modal, e a escala de Dó maior, né, porque o jônio é modal, não tem função harmônica. A escala maior possui função harmônica, é o quinto grau, no qual nós permitimos a dissonância de trítono. Esse modo aqui é essencial, esse grau aqui, o quinto grau com o trítono, é essencial para a sensação de resolução da dominante na tônica, que é isso aqui, né? Bom, qual que é a questão? Quando trabalhamos com o modo menor, nós não possuímos o intervalo de trítono sobre o quinto grau, ok? Vamos voltar aqui para o modo menor. Então aqui temos a escala de Lá menor natural, que é o eólio. E qual que é a questão que eu apresentei para vocês anteriormente? Se nós montarmos aqui o campo harmônico triádico dessa escala, vejam só. Primeira tríade, segunda tríade, terceira tríade, quarta tríade, quinta tríade, sexta tríade, sétima tríade. Se a gente fosse montar o campo harmônico com essas tríades, temos as seguintes tríades, né? As mesmas tríades de Dó natural a partir de Lá. Aqui trabalhando com as tríades, pessoal, tá bom? E qual que é a situação, então? Essas tríades aqui, a princípio, elas são do modo eólio. Eu falo no vídeo sobre campos harmônicos modais, que para você ter um campo harmônico modal sem funcionalidade harmônica, basta você montar as tríades, né, de cada nota dentro do modo e tudo bem. Mas a diferença entre o eólio e o modo menor de harmonia
tonal é o seguinte. Se vocês observarem aqui a posição que nós teríamos a função dominante, que é o quinto grau, isso tem a ver com a importância do quinto grau, desde a da escala diatônica, também está no outro vídeo. Nós precisaríamos de duas circunstâncias aqui. Né? Uma tríade sobre o quinto grau, que nós temos, né? Só que essa tríade deveria possuir o intervalo de trítono, que é o intervalo que gera essa sonoridade aqui. Né? Estou em Lá menor, quinto, primeiro, quinto dominante. E esse som, ele não está presente aqui no quinto menor. Mi menor, Lá menor. Então, para eu ter essa sonoridade tonal no modo menor, ou seja, no eólio, transformando essa escala em escala tonal, eu preciso da sonoridade dominante no quinto grau. O acorde dominante no quinto grau, ele é um acorde, uma tríade com sétima, certo? E o trítono que gera a sonoridade dominante é a terça maior desse acorde. Então, a transformação cromática necessária aqui é a transformação de Sol natural em Sol sustenido, o que gera o trítono que nós já tínhamos naturalmente no modo maior. Então, algumas pessoas me perguntam, professor, por que o modo que se destacou entre os modos gregos e se tornou o chamado maior foi o jônio? Porque o jônio já possuía diatonicamente, ou seja, na sua própria estrutura diatônica sem alterações, as condições para gerar a função dominante no quinto grau. Ou seja, uma tétrade dominante sobre as suas notas no quinto grau. O modo eólio natural não possui isso aqui, porque o Sol sustenido é uma inserção de um cromatismo para gerar, agora sim, né, uma tétrade dominante no quinto grau. Então, esse aqui, pessoal, já é o campo harmônico do modo menor natural, do modo menor harmônico. Isso é importante dizer. Né? Como essa alteração aqui, ela foi inserida para transformar o Lá menor natural eólio ou Lá menor primitivo em tonal, ou seja, com funcionalidade harmônica, essa alteração aqui transforma a escala menor natural em escala menor harmônica. E eu fiz de propósito isso. Eu não escrevi a escala menor harmônica aqui, coloquei o seu campo harmônico para vocês lembrarem disso, fixarem que a alteração que gera a escala menor harmônica é uma alteração que gera um sentido harmônico na escala, que gera uma capacidade de haver um campo harmônico tonal no modo menor. E quais são as funções? Vamos lá rapidamente. Lembrando, né, nós temos 3 funções. A função tônica está associada sempre ao primeiro grau. Né? No segundo grau, nós temos a função subdominante. Por quê? Porque não está reforçando, não tem notas comuns nenhuma com o lado Mi e também não tem o trítono do grau dominante. Dó, Mi, Sol, o relativo maior de Lá, também tem função tônica. Ré menor, função subdominante, pois não tem notas comuns com a função tônica e tampouco possui o trítono Sol sustenido Ré. Mi, Sol sustenido Si, Ré é o acorde dominante. Fala do relativo maior de Ré menor tem função subdominante. E Sol, Si, Ré tem função subdominante. Então, uma coisa que a gente observa aqui é que no modo menor harmônico, no campo harmônico desse modo, nós temos mais opções de subdominante do que no campo harmônico maior. Vocês podem observar isso com o exemplo que eu estou passando para vocês. Vamos colocar as cores aqui, né? Vamos tentar as tônicas aqui. Eu vou colocar numa cor mais estável. Acho que vou deixar em azul mesmo aqui. As subdominantes é um afastamento relativo, sem necessidade de retorno. Vou colocar aqui uma cor então um pouquinho mais branda aqui, botar um laranjinha. Tem mais uma aqui, esqueci, tá bom?
Mais uma laranjinha aqui, ok? Ah, faltou mais essa ainda. O 7º grau também, né? Logo vocês vão poder bater um print ali, vai ficar um material super legal, tá bom? Então nós temos aqui em laranja a função subdominante e apenas um grau de função dominante, que é o 5º grau, que é o acorde sob o qual a gente insere a alteração da escala menor harmônica. Tá meio fraco esse vermelho aqui, né? Mas dá para perceber? Bom, esse então é o campo. Deixa eu tentar botar acima aqui. Campo, depois eu ajusto. Harmônico menor harmônica. Ó, aqui embaixo tá melhor, tá bom? Campo harmônico da menor harmônica. Bom, agora vamos falar de um problema que surge. Vocês vão perceber o seguinte: quando nós montamos a escala menor harmônica melodicamente, percebemos um detalhe importante aqui da sua constituição, né? O seguinte, né? Ela é feita da mesma forma que a escala diatônica de tons e semitons, porque ela deriva do modo menor natural ou eólio. Mas nós temos um intervalo aqui, que é o Fá, Sol sustenido, que não corresponde nem a intervalo de tom e nem a intervalo de semitom. Aqui, né? Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, de Lá. Esse intervalo Fá, Sol sustenido, ele é um intervalo que não é diatônico. Quais são os intervalos diatônicos? O tom e o semitom. O intervalo de Fá, Sol sustenido é chamado de segunda aumentada. E esse intervalo ele complica a construção de melodias, já que as melodias diatônicas são feitas apenas de tom e semitom, nos passos, nos graus conjuntos, né? Então, isso gera a necessidade de uma correção para que, apesar de ter o Sol sustenido e, portanto, poder ser tonal, né, formando o trítono do 5º grau aqui, melodicamente ela possa ser também navegável com mais suavidade. Daí, então, que nós temos o surgimento da escala menor transformada para que possa ser usada melodicamente, sem esse intervalo. Para resolver isso, o que se faz? Se transforma o intervalo de segunda aumentada em um intervalo de tom. Um intervalo de tom. E aí nós temos aqui a escala. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fi, Gi, Lá. Fi é Fá sustenido e Gi é Sol sustenido, tá, pessoal? Então, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fi, Gi, Lá. Essa escala aqui é a chamada escala menor melódica. Por quê? Porque possui uma correção que permite que ela seja uma escala menor, tonal, mas também o 6º grau, a passagem do 6º para o 7º grau aqui fica no intervalo de tom. Essas escalas são cromáticas, né? A escala diatônica aqui somente é Lá menor natural. E é isso que eu falo muito em sala de aula para os alunos. Eu falo, gente, a escala menor natural é diatônica, mas as escalas menor melódica e menor harmônica, elas são tonais, mas não são diatônicas, porque não correspondem a uma escala diatônica. Tem alterações cromáticas. Por isso que eu falo sempre, tonalidade não tem a ver com diatonismo. A gente estuda a harmonia tonal a partir do campo harmônico maior e menor, maior diatônico, mas quando você vai falar do modo menor, você já insere cromatismo, portanto a tonalidade não é a mesma coisa que diatonismo. Isso é muito importante, tá? Nós temos aqui o campo harmônico da escala menor harmônica, certo? Com seus graus aqui, a gente pode já nomear eles aqui, né? Primeiro menor, segundo, é uma tríade ainda, então está como segundo diminuto, bemol 3, quarto menor, o quinto 7 que a gente consegue com a alteração de Sol para Sol sustenido, o bemol 6 e o bemol 7. Botei bemol 7 nos dois aqui.
isso aqui, botei errado, quinto, quinto, 7. Então aqui estão os graus dessa escala e os graus do campo harmônico. Vou até trocar aqui embaixo para ficar um pouquinho melhor. Ok, pronto. E agora nós vamos fazer também o campo harmônico da escala menor melódica, que é simplesmente montar os acordes utilizando, além do Sol sustenido, o Fá sustenido. Aqui, vamos lá? Então nós vamos trocar. As funções são as mesmas para os graus, isso ajuda bastante. Tá? Está meio bagunçado aqui, vou colocar aqui. Já vamos dar um nome menor. Melódica. E todo lugar que tiver um Fá natural, nós transformamos em Fá sustenido. Aqui nós temos, no lugar de um Si diminuto, um Si menor. Aqui no lugar de um Ré menor, um Ré maior. E no lugar de Fá maior, um Fá sustenido diminuto também, a tríade, tá certo? Então nós temos aqui os campos. Eu vou tocar os campos das duas aqui para vocês observarem como é, tá bom? Opa. Tá ajudando isso. Vou aqui no piano mesmo. Então, menor, harmônica, escala. Lá, si, do, ré, mi, fá, gi, lá. Campo harmônico da menor harmônica. Primeiro grau, Lá menor, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Aqui entra o Sol sustenido. Quinto grau, função dominante. Sexto grau, sétimo grau. Percebe que é interessante isso, né? Nós só vamos utilizar o Sol sustenido na escala menor harmônica na função dominante, porque é por causa da função dominante que nós inserimos o Sol sustenido para criar o trítono, certo? Então, nos outros acordes onde há Sol, nós manteremos o Sol natural e a função específica dele, tá? Na escala melódica, isso muda um pouco, por quê? Porque, por exemplo, se você observar, ao inserir um Sol sustenido aqui, eu tenho um acorde não diatônico, um acorde aumentado, né? E não é o que eu desejo, né? A escala menor harmônica, na verdade, é a única escala menor que importa para música tonal. No sentido de que ela é a primeira escala menor, de fato, é a harmônica. A gente nem considera a natural. Portanto, a gente faz essa alteração apenas na necessidade de gerar o trítono. Aqui, no caso da melódica, a gente pode inserir o Fá sustenido nos acordes, porque ele vai estar inserido na melodia e porque ele gera acordes perfeitos, como esse Si menor, o Ré maior, tá bom? No caso do Fá sustenido diminuto, isso também não é um problema, tá bom? Nós temos o acorde diminuto já em função subdominante na escala menor harmônica, e na natural ele também é, né? Ela também é. A tríade do segundo grau também é meio diminuta e tem função subdominante. Então isso não é tão problemático. Agora, um acorde aumentado, isso realmente é mais complicado. A gente pode ter esses sons nos outros acordes, as alterações cromáticas, mas isso na harmonia jazz, que é um pouco mais complicada, e eu vou falar num outro vídeo, tá, pessoal? Fica claro isso aqui para vocês. Então, resumindo a nossa conversa, a escala menor natural, ela é equivalente ao modo eólio e não é tonal, ou seja, não tem função harmônica. Tanto é que eu nem coloquei aqui o campo harmônico dela, é o campo harmônico do modo eólio, está num outro vídeo, tá certo? A música tonal precisa do trítono para ter a função dominante, que é muito importante para estabelecimento de função, de harmonia funcional. Então aqui, na escala menor, nós inserimos o Sol sustenido, para que contra o Ré ele crie um trítono que resolva em Lá menor. Portanto, vai ter a progressão 5-1, importante aqui para a tonalidade. No caso da escala menor melódica, nós continuamos tendo o trítono aqui, mas nós inserimos o Fá sustenido como uma nota opcional para evitar o salto, o grau, que é quase um salto, de segunda aumentada aqui, ó.
A segunda aumentada é uma enarmonia da terça menor. Então imagina, no meio da escala, uma terça menor. Calma, não é assim que deve ser. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a teoria musical, sobre a escala menor melódica, harmônica e natural, sobre função harmônica. E eu agradeço se vocês deixarem seu like, seguirem o canal para mais conteúdo musical, porque teremos muitas novidades. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima.